Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu gostaria de, inicialmente, fazer uns ajustes e uns acertamentos. Há diversas pessoas que me elogiam através da mídia, me mandam cartas, recebo e-mails. Eu quero dizer uma coisa: eu não sou protagonista e não quero ser. Se eu recebi de Deus alguns talentos, como, por exemplo, a especialização em Sagrada Escritura, é para cada um de vocês. Eu quero subir, mas eu quero subir junto. Eu não quero subir sozinho. Eu não quero ser incensado. Eu não quero ser elogiado. Eu, como padre, escolhi o caminho de Jesus e o modo de Jesus. O lugar de Jesus sempre foi o último lugar. Lá onde ninguém quer sentar-se, ali está Jesus. E Jesus nunca brilhou na vida, nunca chamou a si o povo que o acompanhava, nem os discípulos. Ele sempre se escondeu atrás dos olhares do Pai. Para Jesus, o que valia era o Pai, não era a sua pessoa. A cristologia só começou a existir depois da sua morte terrível, sozinha, humilhante, nua, sofredora, na cruz. É assim que todo ministro de Cristo deve se comportar. Eu peço a Deus todos os dias que sente no último lugar, que sirva com humildade, considerando os outros, como aconselha São Paulo, a ver os demais superiores a si. É assim que eu gostaria de me aparecer diante de todos. E depois do serviço feito e prestado, esconder-me dos refletores. Não buscar para mim uma glória que pertence a Cristo e a Deus, que me chamou para este ministério e que me deu estes carismas que eu procuro aqui distribuir a todos. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você, que todos os domingos nos acompanha através da Rede Vida de televisão. Enquanto o senhor falava, eu pensava que é deste modo que a gente consegue desempenhar o nosso trabalho e o nosso papel vocacional, né? O Padre Fernando dá aula há muitos anos aqui em São Paulo para padres, para aqueles que querem ser padres, e eu trabalho nas vocações da Diocese de Santo Amaro. E a primeira ferramenta que a Igreja quer encontrar naquele que se sente atraído à vocação presbiteral é a ferramenta do serviço. Que bonito, padre. Depois de 40 e quantos anos de padre? 47. Quase 50 anos de padre, o senhor nos dá essa declaração. Para mim fica o exemplo, né? E também para todos aqueles que almejam o sonho da vocação presbiteral. Nunca vão atrás de alguém que quer tudo para si, de alguém que quer louvores para si, de alguém que quer elogios para si, de alguém que quer ser acolitado, de alguém que quer ser chamado de o melhor. Nada disto é de Cristo, nada disto é vontade de Deus, e isto aqui deve estar longe, muito longe das nossas consciências e também do nosso trabalho apostólico. É um verdadeiro trabalho que faço de coração
a cada um de vocês. Subir com a condição de que subam juntos comigo. Muito bem. Vamos lá? Vamos. No último programa, Padre, nós partilhamos muito sobre já a questão da instituição daqueles 7 homens, que conhecidos pela tradição como os 7 diáconos. E lembro-me que na conclusão do programa nós falávamos que esse é um dos textos no qual a Igreja, na sua liturgia, se apoia para fundamentar a doutrina do diaconato, que para nós hoje é o primeiro grau da ordem. E que o senhor tem a nos dizer? De fato, é um texto que serve como base? Olha, serve como base muito indiretamente. Serve como base no seguinte sentido: os 12 não eram mais suficientes. Precisavam de ajudantes. A igreja, eu devo ter falado aqui, nasceu bilíngue. Nasceu com 2 línguas. Nasceu no aramaico, para os que moravam na Palestina, os 12, os galileus, e Jesus, que era também da Palestina, mas logo se bifurcou para o grego. Por quê? Até mesmo no tempo de Jesus, havia gregos em Jerusalém. Jerusalém era uma pequena cidade, mas cosmopolita. Lá se falava hebraico e se falava grego também. No Império Romano, até o século II, a língua do povo, a língua popular, era o grego. Não seria muito forçoso, padre, de repente afirmar que uma das línguas da igreja nascente é o aramaico? O aramaico não já estava esquecido nessa época? Não, você está confundido com o hebraico. O hebraico não era mais falado. Mas o aramaico era latente? Era a língua de cada dia, de todo dia. Eu tinha para mim que só o grego reinava ali, desde a época do repatriamento, da volta dos exilados. Aprenderam o hebraico na Mesopotâmia, em Babilônia, e trouxeram o hebraico, o aramaico consigo. E na época de Jesus ele era muito falado. O aramaico era só falado. Havia judeus que falavam grego também, ou melhor, que só falavam grego e não entendiam o aramaico. Então a cidade era uma certa mistura e a igreja nasceu aí. É possível calcular mais ou menos o número de habitantes na Jerusalém dessa época? Os historiadores falam em mais ou menos 30 mil habitantes, o que, para a época, era a capital. E 80% desses habitantes, o número é relativo, hein? 80% do número desses habitantes estavam vinculados direto ou indiretamente com o serviço do templo. Então, tudo praticamente girava em torno do templo. Era uma cidade-templo. E aí nasce a nossa fé. Bem, no século II, antes de Cristo, quando houve a grande perseguição dos seleucidas da Síria contra os judeus, então se cunhou dois nomes: judaísmos, para aqueles que eram judeus, e helenismos, para aqueles que eram não judeus ou helenistas, de maneira geral, os pagãos, os de fora de Israel. Mas você me fez uma pergunta outra. Se o diaconato, que ainda hoje vigora na igreja como o primeiro grau da ordem, ele pode usar como base e fundamento para a teologia do seu sacramento este texto da instituição. Não, esse texto da instituição não, porque nem fala em diáconos aí. E os únicos diáconos de quem temos alguma notícia, Estevão e Felipe, fizeram outro serviço que não o serviço da mesa. Pregavam,
anunciavam. Se tivéssemos que dar-lhes um nome anacrônico para a época, mas mais próprios do que diáconos, nós deveríamos chamá-los bispos. Os apóstolos são apóstolos e esses aqui poderiam ser chamados bispos, mas não diáconos, a não ser que você lance mão das pastorais, da 1 Timóteo, por exemplo. Aí sim se tem a figura clara do diácono. Agora, o diácono e o sacramento da ordem. Dou a minha opinião pessoal. O diaconato, a meu ver, está ligado, tem uma ligação com a ordem indireta e imperfeita. Indireta e imperfeita. Por quê? Porque não confere a quem o recebe nenhuma potestas, nenhum poder. Mas confere o serviço. Tudo que um diácono faz, um leigo também poderia fazer. Não existe uma potestas, um poder próprio, como é o presbiterato e como o episcopado. Vamos fazer um intervalo e voltamos.